Oi, pessoal, aqui é a professora Tamires e o tema da nossa aula hoje é a formação do território brasileiro. Essa aula é destinada para os alunos do 7º ano. Então, nessa aula, nós vamos aprender como o Brasil ficou com essa atual configuração. Como o Brasil ficou com esse território do jeito que está sendo mostrado aí na imagem, com os 26 estados e o Distrito Federal. Ao longo de uma linha do tempo, nós vamos entender como o Brasil foi anexando territórios e até chegar nessa atual configuração. Então, tudo começou com lá a colonização em 1500, quando o território brasileiro ele foi dividido através das capitanias hereditárias. Então aí a figura ao lado mostra para vocês que as terras recém encontradas, elas foram divididas em duas partes. A parte verde, pertencentes a Portugal, e a parte laranja, pertencentes à Espanha. E essas duas partes elas eram separadas por um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo feito entre Portugal e Espanha. Do lado de Portugal, para demarcar que ali era território de Portugal, que aquelas terras eram de Portugal, Portugal dividiu essas terras em capitanias e doou cada parte, cada capitania a um donatário que veio de lá de Portugal para tomar conta dessas terras. Então aí começou a primeira divisão de terras do território brasileiro. Percebam que algumas capitanias têm nomes de estados brasileiros nos dias de hoje. Tá? Então, começou aí a formação do território brasileiro. Quando esses donatários vieram para ocupar essas capitanias, eles encontraram aqui no território brasileiro o pau-brasil e as imensas plantações de cana, e começaram a desenvolver, aliás, as imensas plantações de canas, né? Esses donatários, que eram essas pessoas que ocuparam, que receberam essas capitanias, quando chegaram aqui, eles ocupavam toda essa faixa aqui, que a gente chama de faixa litorânea, tá? Que era perto da praia, perto do litoral. Então, nessa faixa, eles encontraram o pau-brasil e aí começou a exploração do pau-brasil e também desenvolveram ali a produção canavieira, as plantações de cana. E essa produção, ela não ficava no Brasil, ela era exportada para Portugal, porque a sede da colônia era lá. Né? O reinado, os rei e a rainha portugueses ficavam em Portugal. Então, tudo que era produzido no Brasil era enviado para Portugal nessa época. Essas atividades eram viabilizadas pela escravização de indígenas e também pela vinda de escravos africanos. Tá? Então, os donatários, para produzir nessas partes aí de terra que eu selecionei para vocês, eles escravizaram índios, que eram os moradores dessas terras, e também eles trouxeram escravos africanos para ajudar na produção canavieira e na extração do pau-brasil. Então, essa foi a primeira etapa da configuração do território do Brasil. Depois veio a descoberta das minas, né? Lá em 1789, então já houve aí algumas mudanças, já não tinha mais o Tratado de Tordesilhas, a Espanha já tinha cedido a parte dela para Portugal, e aí as expedições exploratórias em terras indígenas
provocou a descobertas de jazidas de ouro e diamante. Então, os portugueses explorando as terras indígenas, como eu mostrei lá, antes eles só ocupavam esse trecho aqui do litoral, e aí aos poucos eles iam explorando, entrando nas terras e explorando. Fazendo essa exploração, eles descobriram aqui na região de Minas Gerais o ouro e diamante, tá? Fazendo essa descoberta, isso gerou a ocupação do território brasileiro em direção ao interior e também provocou a formação de cidades como Vila Rica, Sabará e São João del Rei, né, que são cidades dentro do território de Minas Gerais, são cidades históricas que até hoje existem dentro do território de Minas Gerais. Só que a falta de gêneros alimentícios nessa região levou a produção de alimentos em outras regiões para o seu abastecimento. Então, quando eles foram para Minas Gerais e encontraram lá as jazidas de ouro e diamante, começaram a sua exploração, só que lá não tinha como eles se alimentarem, eles não haviam abastecimento de alimentos. Então, outras regiões começou a mandar esse tipo de alimento para Minas Gerais, como o Nordeste e o Sul do Brasil. Eles mandavam carne lá para Minas Gerais, abasteciam essa região com a carne. São Paulo começou a abastecer essa região com os alimentos agrícolas, o arroz, a farinha. E aí, no transporte, no caminho para se transportar essas mercadorias, saindo daqui do sul para Minas Gerais e também daqui do Nordeste para Minas Gerais, nesse caminho, novas vilas e povoados iam surgindo, como Curitiba, aqui na parte do Rio Grande do Sul, e Sorocaba, que fica em São Paulo, né? Então, aos poucos, aí nós vamos vendo que, dependendo da atividade, novos estados iam se formando. Em 1889, já havia outros estados formados. Isso devido à exploração e à interiorização da Amazônia. Portugal percebeu que Inglaterra e Espanha estavam ameaçando invadir o território brasileiro porque conheciam a região aqui do Amazonas e sabiam que era uma região muito rica em natureza e que podiam encontrar alimentos e especiarias que na época estava sendo muito usado por esses países, né? Esse risco de invasão fez Portugal tomar medidas de defesas e ocupar os territórios ao longo do curso dos rios. Então, aqui ao longo do curso do rio Amazonas, várias ocupações foram sendo feitas a mando de Portugal para proteger o território das possíveis invasões da Inglaterra e da Espanha. Essas ocupações também favoreceu a exportação das chamadas drogas do sertão, que são especiarias encontradas com abundância nessa região, como o guaraná, a pimenta, o urucum, que é a base para o coloral. Então, isso já estava sendo bastante usado lá pela Inglaterra e a Espanha, e quando foi ocupada essa região pelos portugueses, quando Portugal, na verdade, enviou pessoas para ocupar essas regiões, elas encontraram essas especiarias e Portugal aproveitou dessas especiarias para exportar, tá? As chamadas drogas do sertão. Em 1943 já houve aí mais mudanças, a gente pode perceber o surgimento de mais estados no território brasileiro. Isso devido ao desenvolvimento urbano e industrial. Então, nesse
as primeiras indústrias começaram a se desenvolver no Brasil, e com essas indústrias, a urbanização, a formação das cidades foi favorecida. Na Europa, as relações comerciais passou a determinar o poder econômico dos países. Então, na Europa, o país rico, país poderoso, era aquele que tinha uma forte relação comercial, era aquele país que comercializava mais os seus produtos, vendia mais os seus produtos. Então, isso também provocou a vinda da família real para o Brasil devido à invasão de Napoleão, né? Então, a família real mudou-se para o Brasil e promoveu a abertura dos portos brasileiros ao comércio mundial. Por quê? Se a família real estava no Brasil, os produtos brasileiros não precisavam mais ir primeiro para Portugal, para depois Portugal distribuir para outros países. Não, daqui do Brasil mesmo, eles já faziam essa distribuição para outros países. Então, a abertura dos portos brasileiros favoreceu o Brasil entrar nessa rota de comércio mundial, vendendo seus produtos. A cafeicultura tornou-se a principal atividade econômica do Brasil e favoreceu a ocupação de novas áreas do território nacional. Então, o café era o produto do momento na Europa, e aí os portugueses que vieram para o Brasil junto com a família real nessa época, os imigrantes, viram que no Brasil dava-se para produzir café, as fazendas de café se tornaram grandes latifúndios, grandes fazendas, ocuparam muitas partes do território brasileiro e novas partes do território brasileiro. Juntamente com essa ocupação para a produção do café, exigiu o desenvolvimento de infraestruturas de transportes. Então, foi necessário construir estradas para que esse café saísse dessas regiões e chegasse até o litoral, que era onde ia ser exportado, que essas exportações são feitas de navio, então tem que sair do interior para o litoral. Para isso precisava de estradas, então foi construído várias estradas nessa época. Os imigrantes também iniciaram o desenvolvimento de outros setores, como o têxtil, que é a fabricação de roupas, tecidos, toalhas e também de calçados. E isso tudo favoreceu que outras regiões brasileiras, outros estados brasileiros fossem sendo formados, como a gente está vendo aí no mapa. As conquistas e percas territoriais, né? Não só de conquista foi feito o território brasileiro, ele também perdeu algumas partes de terra ao longo de todo esse processo. No sul, por exemplo, o Brasil perdeu o território do atual Uruguai em 1828 com a Guerra da Cisplatina. Então essa faixazinha laranja aqui de baixo, que era do Brasil, hoje não pertence mais, perdeu para o Uruguai, e faz parte hoje do Uruguai, né? Devido à disputa também pela extração do látex com a Bolívia, o Brasil pagou indenizações e incorporou o Acre ao seu território. Então aqui nessa época, devido à exploração do látex para fazer borracha, né, os seringueiros brasileiros disputaram com os seringueiros bolivianos essa posse para que o Acre fosse incorporado ao Brasil. E aí a Bolívia cedeu, pedindo ao Brasil uma indenização que o Brasil pagou. Outros acordos fizeram o Brasil anexar outras faixas de terra. Então a gente tá vendo aqui, ó, em 1907 perdeu terra para Colômbia, né? Em 1904, em 1900, enfim, ao longo desse período houve bastante conquistas de terra, mas também percas de terra, para que
o Brasil chegasse nos dias de hoje nessa atual configuração territorial, como eu falei no primeiro slide, com os 26 estados, né? Essa integração também só foi possível porque foram feitos fortes investimentos na construção de estradas, como eu falei para vocês, para interligar o país. Depois dessa integração, houve a transferência da capital federal para Brasília. Houve o aumento da exploração dos recursos naturais aqui na região norte, né? Antes, não só as drogas do sertão, mas foi percebido o alto potencial das plantas medicinais na fabricação de cosméticos, de remédios, das sementes. Então, houve um aumento muito grande na exploração dos recursos naturais na região norte. Houve o favorecimento do desenvolvimento agrícola aqui na região centro-oeste, né? O investimento na produção de milho, de soja. E aí tudo isso também provocou o crescimento desordenado da maioria das cidades brasileiras, que é o que a gente vê hoje. As cidades brasileiras cresceram, sim, mas cresceram de forma desordenada, né? Falta moradias, aí surgem as favelas, faltam empregos, e aí surgem os problemas de violência, de drogas, enfim. Mas o que é importante é que vocês tenham entendido como o Brasil chegou nessa atual configuração territorial, com o território do jeito que está sendo mostrado nessa figura nos dias de hoje, formado aí com seus 26 estados e o Distrito Federal. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula.